estávamos discutindo aqui aquela do Bayern e do Real ontem. O que é aquilo? O que aconteceu ontem naquele jogo? Meu santo Deus. Olha, o técnico Lever Coupe tem pouco tempo de treinamento para tentar colocar a sua cara, que diga-se de passagem não é tão bonita, nesse time do Atlético. Muita conversa e essa é a arma do comandante atleticano. Veja aí. Os primeiros momentos de Lever Coupe na volta à cidade do Galo. Coloca o papo em dia aqui, conversa rápida com a Otamendi ali. Conhece até a tatuagem do argentino. Depois, a reunião séria. Conversa de quase 15 minutos com os titulares. O espaço é curto, a conversa é longa, mas o importante é que a gente tem que estar dentro da gente, acreditando que é possível reverter essa situação. Se eu disser para você que mudou muita coisa, eu vou estar mentindo, mas acredito eu que dentro de cada um, essa mudança e esse espírito para que algo novo possa ser feito dentro do Atlético está crescendo e a gente espera que isso se aflore, né, na quinta-feira para que a gente possa fazer uma grande partida e conseguir a nossa classificação tão sonhada. Grupo de titulares, olha só, sem Diego Tardelli, que deixou o treino mais cedo antes de começar o coletivo. Segundo a assessoria, o atacante fez apenas trabalhos internos. Marion ficou com a vaga de titular durante o treino. Todo mundo tem que se cobrar, né? Saber o que está fazendo de bom, o que pode melhorar. Acho que o nosso elenco é muito qualificado e não tem titular absoluto aqui. Acredito eu que joga aquele que estiver bem no momento. Né? E acho que o Levi, em pouco tempo, ele já fez isso. Não que os outros não tenham feito, né? Mas já no primeiro jogo ele já substituiu 2 jogadores em que não tinham costume de sair tanto nas partidas. Né? E o treinador parava o trabalho, conversava, gesticulava. É o Galo começando novamente a era Lever Coupe. Cada treinador tem sua metodologia, tem sua filosofia de trabalho. Né? Lever é um treinador que bate também bastante na tecla da motivação, né? Ele tem procurado levantar o astral da rapaziada, até porque a sequência ela não foi muito favorável para a gente, então é um ponto que ele tem procurado enfatizar bastante. Foram 7 anos longe da cidade do Galo, longe do futebol brasileiro, e amanhã no Independência, Lever Coupe tem um outro reencontro com a torcida do Galo. Estou muito esperançoso, a volta do Lever. Eu estava no estádio no jogo que ele ia se despedir da torcida, pedi que ele ficasse. E aí acho que era o melhor treinador que tinha para voltar, para a gente seguir nosso caminho rumo ao título da Libertadores de novo. E estou muito esperançoso. A gente espera só que ele faça o melhor trabalho, mesmo agora sem o tempo para trabalhar o time. Pegou logo com um jogo decisivo pela frente, mas muita confiança, cara bom, time muito bom, muitos bons jogadores em todos os setores. Esperança muito grande, confiante. É decisão logo no começo do trabalho. Sem novidades, em 2006 o treinador também teve que lidar com a pressão. O Galo era apenas o 14º colocado na Série B. Ele chegou e arrumou a casa. Foi campeão da Segundona e levantou o caneco do Campeonato Mineiro no ano seguinte. A torcida do Galo agora espera que a volta por cima comece amanhã contra o Atlético Nacional. Vitória por 2 gols de diferença classifica o Galo e dá um pequeno alívio para Levi. Um jogo decisivo como esse tem que estar todo mundo mobilizado, não só os jogadores, mas acho que isso mobiliza a torcida inteira, o CT inteiro, os funcionários. Acho que fica todo mundo junto, absorvendo a energia para que a gente possa, com o trabalho e as informações do Levi, mesmo no pouco tempo, absorver o máximo que dá para dar resultado na quinta. O Brasil, diante do que a gente viu ali agora, quem será o novo presidente do Atlético? Brincadeira. Eu achei que você ia perguntar quem que era o Deixa eu te fazer nosso amigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O outro é cruzeirense, é o Israel. Deixa eu fazer uma pergunta ali. A gente estava vendo o Léo Silva falando e tal. Se o Atlético fosse jogar contra o Atlético Nacional e o adversário tivesse trocado de treinador há cerca de uma semana, nós estaríamos aqui discutindo sobre a possibilidade desse time crescer com um novo treinador. Não é? Porque tocou o treinador, os caras vão querer mostrar serviço, não sei o que e tal. Você acha que do lado de lá eles estão falando a mesma coisa, Brasil?
Ou você vai falar que nem o SAMU de ontem? Tem que perguntar do lado de lá. Também é uma boa, né? Não, pergunta inteligente, hein? Grande abraço a todos. Ué, então tudo depende das circunstâncias. Às vezes uma troca pode até ser prejudicial. Às vezes é um cara que está fazendo um bom trabalho por uma série de fatores e esse trabalho não está emplacando. Não era o caso do Paulo Autuori, que era um trabalho muito ruim, e a chegada do Levi é um aditivo, é um gás novo, é um cara que pode modificar esse quadro. Tem já essa situação aí, Tardelli vai para o banco, não vai, mas ele já cobrou, já falou, eu quero jogadores que tenham número, eu quero mais comprometimento. Então essa injeção de ânimo, ela é uma realidade, não tem dúvida quanto a isso. Vai ser um Atlético diferente e ontem ficou uma lição. A gente viu visitante conquistando bom resultado, inclusive a gente comentava também do jogo do Vélez, foi impressionante. Primeiro esse geral, Nacional né? o primeiro geral caindo, Santos Laguna, aí vai lá em 3 subidas, o Nacional faz os gols. Então, impressionante. É bom ter cuidado. Libertadores é surpreendente, viu, Cadu? É muito surpreendente. Né? É Libertadores. Eu acho que o Bolívar vai ser campeão, sabe? Um negócio assim. Não, depois de ontem que eu vi, tudo é possível. O Nacional, quem cravava isso? A Libertadores é surpreendente, futebol é uma caixinha de surpresas. Exatamente. E na Libertadores existe catimba, né? São coisas... sem dúvida. Nem sempre o melhor ganha. Nem sempre o Você melhor é um ótimo comentarista. É bom, não? Você acha que eu fui bem aqui agora? Você foi muito bem. Você inovou. Cadu, me diz uma coisa. Você está na vanguarda. Eu ia falar um negócio. Eu também, até Você pensou em uma coisa, né? Não, deixa quieto. Ô, cara, tudo bem, Igor? Tudo bem, você? Você quer falar, você pode escolher. Você quer falar do Galo, você quer falar do Atlético Nacional, você quer falar do Tardelli, você quer falar do Levi Coupe, você fala de quê? O que você quiser normalmente, né? Porque eu estou aqui à sua disposição. Vamos falar do jogo. Eu gostaria que você também desse uma passada nessa questão do Tardelli, que eu, aliás... Não sei de fato o que aconteceu, mas parece que ele foi fazer um gelo e avisou lá, passou, inclusive comentando com as pessoas, alguns jornalistas e tal. Se de fato isso tiver acontecido, não tem o menor problema, né? Que ele realmente não está bem, isso é outra história. Mas os jogadores que têm competência, normalmente não. É bom que eles cresçam em momentos como esse, não é não, Ídolo? Isso aí. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Eu não tiraria o Tardelli do time. Para ser bem direto, nesse momento ainda não tiraria. Não acho que o Levi vai fazer isso. Acho que foi apenas a questão do gelo mesmo. Agora, se fizer, já deixo claro que discordaria dessa opção. Se um desses peixes grandes do Atlético fossem sair do time nesse momento, para mim seria o Ronaldinho para a entrada do Guilherme. Ponto. Uma substituição mais direta, o Guilherme vem jogando muito bem, se encaixa bem nessa função ali do Ronaldinho. E o Ronaldinho está pior do que o Tardelli, na minha opinião. Ele incomoda mais o jeito com que ele atua do que o do Tardelli, porque o Tardelli, em geral, corre um pouco mais e eu acredito mais no Tardelli revertendo esse quadro de má fase. Quando você vai falando, eu gostaria que o Felipe colocasse uma foto que chegou pra gente aí agora, inclusive da sede do Atlético, dando força ao Ronaldinho. Prossiga, Cadu. O Bandeirão tá lá agora, para dar força pro Ronaldinho. Olha isso, hein? Pois é bacana, né? Até porque tinham pichado, quando picharam fora Autuori, também picharam contra o Ronaldinho. Bacana, que mostra que boa parte da torcida está apoiando. Sobre o jogo, acho que vai ser um jogaço. Muito possibilidades para os dois lados, totalmente em aberto o confronto. Não acho que é esse bicho de 7 cabeças, não. O Atlético deu uma sorte danada, porque lá poderia ter saído com um resultado muito pior. Agora, a partir do momento que veio com só 1-0, pode perfeitamente reverter, jogar para frente, ter intensidade. Não dá para ter aquele ritmo Paulo Autuori de tocar, a posse de bola inútil. Tem que ir para cima, o Levi tem que voltar pelo menos um pouquinho do estilo Galo doido, do estilo estilo Real Madrid organizada ontem. Também. E do estilo bagunça organizada do Cuca. Do Cuca, muito bem. Agora, eu só quero perguntar a você, Edmara, o Cadu dizia que não é a favor da saída do Tardelli do time, mas sim da saída. Se alguém tivesse que sair, seria o Ronaldinho. Quando você tem muita qualidade técnica, que é o caso do Atlético em relação ao adversário, ao Atlético Nacional de Medellín, eu acredito muito que nas horas mais difíceis prevalece. E aí se você conseguir aliar a técnica a uma vontade maior, a uma entrega maior, e aí vem com a marcação sob pressão, saída de bola do Atlético Nacional, porque os caras, aquilo que a gente falava, é um futebol muito africano.
né? Eles têm ele tem muita força, tem uma certa habilidade, ousadia, mas eles faltam um pouco de maturidade para os caras. Então essa marcação em cima, ela pode ser muito importante, sob pressão, no início ali para cima dos caras, pode ser importante. E tecnicamente o Galo é maior, então não é jogar para a torcida, quando você fala que o Cruzeiro pode sair de lá classificado, e o Atlético também aqui, não é jogar para a torcida. Você vê a Libertadores, os jogos de ontem, a sequência, a primeira fase da Libertadores, nenhum time encantou. Você fala, nossa, né? O Defensor, cara, de repente todo mundo começou a enxergar na fase final dessa primeira etapa um time espetacular, e não é. É um bom time, ponto. Mas o Arrascaeta agora se firmou de vez como o melhor jogador da Libertadores. Tem bons jogadores, aí é outra história. Mas nenhum time encantou. Não, ele cresceu. Agora, dentro disso que o Cadu falou, Edmara, se alguém tiver que sair, que seja o Ronaldo. Eu entendo o seguinte, as entradas de Guilherme e Marion tem melhorado o time consideravelmente, ou melhorou nas últimas 2 partidas. Não seria coerente por parte do Levi entrar com esses 2 caras, ou seria muita ousadia e desnecessária nesse momento? Do que a gente Acho que a gente até falou disso ontem, mas faz de conta que mas do que a gente não conhece do Levi Coupe, a gente sabe que não é só o treinamento, até porque ele não tem tempo. Ele vai ter que conversar muito com esses jogadores. E acho que está valendo isso. Ele deve conversar muito com o Tardelli, deve conversar muito com o Ronaldinho. E eu concordo com o Cadu. Se tem alguém para sair nesse momento, é o Ronaldinho. O Guilherme é o jogador de armação do Atlético, é ele que tem que vir. Mas desde ontem, quando aconteceu a história do Tardelli, que foi explicada, é uma situação de coxa, realmente ele sentiu e tal, ele ia para o treinamento, o que não quer dizer que ele também não vá sair do time, né? Ele poderia ir para o time reserva. Aí. O Levi vai fazer o treinamento, mas se eu tivesse que tirar, e ali eu acho que a opção dele é entre Tardelli e Fernandinho, eu tiraria o Tardelli para a entrada do Mariano. Porque eu acho que o Fernandinho tem se mostrado o cara mais... Entre Tardelli e Fernandinho. Entre Tardelli e Fernandinho. Não entre Ronaldinho e Tardelli. Entre Ronaldinho e Tardelli sai o Ronaldinho. Mas entre Tardelli e Fernandinho, eu tiraria o Tardelli. Por quê? Eu acho que o Fernandinho ele tem se mostrado com mais vontade. Ele pode não ter a técnica neste momento. Mas perde muita bola. Mas ele aparece muito lá. O Tardelli está errando muito mais. O Tardelli não está fazendo a função dele e não está aparecendo para o jogo. Mas talvez numa outra formação ele apareça mais. Mas o que a gente cobra do Ronaldinho e do Tardelli? A gente cobra que eles realizem as funções que eles são determinadas. Mas você acha que esse momento que o Atlético vive dentro da competição tem abatido mais o Tardelli? Muito. Esse abatimento do Tardelli, ele vem de várias situações. Vem da questão da seleção brasileira, tá na cara, é óbvio, é evidente. Vem de situações de insatisfações internas, que não adianta a gente esconder que elas existem. Eu acho que são várias situações que o Atlético vem passando. Isso aí já foi falado, ele já deu entrevista, ele já explicou a questão do Mundial, ele foi o jogador que falou sobre isso. Esse tipo de situação calou mais nele. Talvez porque ele seja o jogador mais inteirado ali dentro também. Eu não estou dizendo que está errado ele se sentir assim, ou se sentir diminuído em algumas situações, porque ele é um jogador que foi importantíssimo para o Atlético na temporada passada. E talvez ele não tenha sido valorizado o suficiente. Acho normal. Só que essas coisas estão calando demais no Tardelli. E o momento do Atlético é para decisão. Então, talvez essa conversa do Levi com ele possa mudar a história. O Levi chega e fala, vamos mudar aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu acho que vai valer muito a conversa do treinador. Olha aqui, pessoal, deixa eu dar um recado para você sobre a Honda, que preparou uma super promoção para todos aí ligados nos donos da bola. Promoção Honda, vem que tem, são 5 motos por semana. Viagens para o Superbike Brasil. E um detalhe, hein? Você ainda pode ganhar a moto Honda dos seus sonhos. É isso mesmo. Você poderá escolher a moto Honda que quiser. Gostaram da ideia? São 3 formas de participar. Atenção, você pode visitar uma concessionária Honda, realizar um serviço na oficina, para você que já tem uma Honda, ou comprar uma motocicleta Honda. Aí basta você retirar o cupom, cadastrar, o código está no site, que está aqui abaixo, inclusive. Depois é só esperar os sorteios. Gente, é muito fácil. Sério mesmo. Não esqueça, vá a uma concessionária Honda, entre, retire o seu cupom, porque são muitos prêmios, e um poderá ser seu. Por que não? Não desperdice a sua sorte. Participe, vá de Honda que eu também vou, hein? Olha, vamos falar do Cruzeiro agora, daqui a pouco a gente volta para falar do Galo. Noite de decisão para o Cruzeiro, lá no Paraguai, né, já que precisa vencer o Cerro ou empatar com 2 gols ou mais para se classificar. Time e torcida muito confiantes. É o primeiro passo para conseguir alguma coisa de positivo, não é? Veja aí. Um Cruzeiro pressionado no Paraguai. A Raposa tem mais um jogo da vida nessa Libertadores. A partida contra o Cerro Porteño hoje à noite é encarada como a Batalha de Assunção.
A equipe tem que entrar forte e atento, porque o detalhe decide o jogo. Um detalhinho da bola parada no último jogo decidiu, então a gente tem que estar atento. No jogo lá contra o Cerro também, uma bola parada ocasionou o gol, foi num rebote ali, numa desatenção nossa, mas eu acho que o que está forte e está atento nos detalhes é primordial. E nestas horas, a experiência pode fazer a diferença. Experiência de Júlio Batista, por exemplo. Aos 32 anos e com currículo com vários títulos, o jogador está acostumado com estes momentos decisivos. A gente realmente quer isso, sabe que é um jogo super importante, vamos atrás do nosso objetivo, né, que é vencer. A regra no Cruzeiro é não temer o adversário. A pressão da torcida do Cerro no estádio General Pablo Rojas, o paraguaio Samúdio sabe muito bem. Paraguaios temem jogar com a equipe brasileira. Como falei há rato, equipe brasileira não é que se vá em outros países e a ver o que passa. Equipe brasileira vai e sai com todo. E isso é lo bueno de esta equipe, que va a salir con todo allá en Paraguay, así como fue en Chile. Para sair classificado da Batalha de Assunção, só a vitória interessa para o Cruzeiro. O empate com 2 ou mais gols de diferença também serve para a Raposa. 1-1 leva a decisão para os pênaltis. 0-0, quem se classifica é o Cerro. A verdade é que os cruzeirenses estão contando os minutos para começar a partida. Vamos saber como está a expectativa da torcida. Dizem que somos loucos da cabeça, amamos o Cruzeiro, é o que interessa. O mundo inteiro teme a labecha negra, seremos campeões e não se esqueça. Eu creio que o Cruzeiro, como passou da outra que conseguiu para a oitava de final, eu creio que hoje consegue passar para as quartas de final, sem dúvida. A gente tem que buscar essa vitória fora de casa, já que não conseguiu ter um bom desempenho dentro, né? Está um pouco desanimado. O time vai entrar animado hoje? Com certeza, o time tem que entrar animado para conseguir pelo menos uns 2-0. Cruzeiro é a bestia negra, né? Temido na América do Sul não é à toa, né? Então eu acredito no meu time e a gente vai sair com a vitória e vamos classificar. A gente sabe que o jogo é difícil, né? Mas de uma extrema importância para o Cruzeiro, principalmente lá fora. O Cruzeiro tem um resultado, uma vantagem bela, sempre lá. Tem uma vantagem enorme, mas 2-1 Cruzeiro hoje vai ser um jogo difícil, mas o Cruzeiro sabe jogar lá. Vamos arrebentar. Muito forte, né? Porque é um jogo difícil, jogo fora de casa. O Cruzeiro vai buscando aí a classificação na raça. Já buscou o empate aqui no Mineirão na raça, né? Vamos tentar a classificação aí hoje à noite. 0! A lupa do cara é bacana, hein? Tá atualizado aí com a lupa. Isso que ele disse, ele tem fundamento. O Cruzeiro realmente, quando foi forçado, quando ele de fato precisava de oferecer um resultado e dar uma resposta, ele foi lá e resolveu. Então, eu acho que talvez por isso que exista tanta confiança no meio desse grupo, não é, Cadu? Inclusive fora de casa, né? Num cenário muito parecido quando foi lá e venceu o Alaú. O grupo é torcida, claro. Quando venceu o Alaú por 2-0. Ainda em definição entre o William e Dagoberto, acho que é a única interrogação para o time que entra em campo hoje. Agora, com um ou com outro, vejo ótimas condições de Cruzeiro passar. É o que a gente falou ontem. Ter calma, tocar a bola, abrir o jogo, jogar pelos lados para passar pelaquela linha de 4, as duas linhas de 4. Chutar, né? Que o Cerro faz muito bem. Chutar de longe, o Lucas Silva vai ser fundamental nisso. Até o Henrique, né? Também. Que mesmo em Libertadores tem um histórico de gols de fora da área, mas o Cruzeiro tem mais bola. O Cruzeiro tem mais técnica e até muito mais. Eu gostei do time do Cerro Porteño pela parte tática, pela aplicação. Tanto que no jogo aqui no Mineirão, quem foi o melhor em campo foi o Arce, né? Quem ganhou os prêmios aí pela imprensa de melhor em campo foi o Arce pela retranca bem feita que ele arrumou ali. Mas se o Cruzeiro tiver calma, mas ao mesmo tempo intensidade, pode parecer contradição, mas uma coisa não anula a outra. Você tem que atacar muito desde o início, sem ser desesperado, como o Bayern foi ontem. Foi um dos defeitos. A gente viu o Ribéry adiantando a bola e se perdendo completamente. Nervosíssimo o time do Bayern. Então, não confundir uma coisa com a outra, mas não pode deixar de ser intenso. Não dá para esperar demais. Se conseguir unir essas duas coisas, o Cruzeiro passa. Você falou de uma coisa que é o que me preocupa. Aliás, duas coisas que me preocupam. E aí a gente falava isso antes do programa aqui na redação. A primeira delas, a obediência tática desse time do Cerro, é um negócio fantástico. E a segunda coisa, é um time que não ficou nervoso, não sentiu a pressão do Mineirão. Então aí são duas coisas que me preocupam.
Você acha que é por aí também, Brasil? O fato de ser obediente taticamente e de ser um time que não se perde por causa de nervosismo. E aí é bem a cara do Arce, né? Que quando era jogador, um cara extremamente tranquilo e tal. Você acha que isso também pesa na hora da decisão, Brasil? Claro que pesa. Um time experiente, um time frio, um time que marca muito, um time que tem muito vigor físico. Isso tudo pesa a favor. Mas eu estou muito confiante nas duas classificações. Pelo lado do Atlético, por decidir em casa. Pelo lado do Cruzeiro, o Cruzeiro consegue... Vou te explicar por quê. Eu tô falando nada, tô olhando pra você. O Cruzeiro, pelo seguinte, ele... meu. Eu olhei pra ele, vou explicar. Na cara que você fez, é porque você pegou, né? Tipo, você tá falando. Não fez seu 3x4. A questão é o seguinte, o Cruzeiro jogando debaixo da pressão, sob pressão, ele rende muito mais do que administrando o empate. A prova é o exemplo contra o São Paulo. O Cruzeiro tinha uma vantagem de 1-0 e aí cede às vezes o empate para o adversário. Agora o Cruzeiro precisando vencer me lembra o jogo contra a Laú. O Cruzeiro foi lá, venceu, acabou, eliminou o adversário. Por quê? O Cruzeiro é um time mais técnico, é um time de qualidade. E os jogadores parece que entenderam que não basta a técnica. Nós estamos falando isso há muito tempo. Nem sempre o melhor vence na Libertadores. Mas, pelo espírito dos jogadores, por eles terem entendido isso e jogarem com essa pressão, eu estou acreditando que o Cruzeiro vai classificar. Existe uma grande diferença que a gente deve enaltecer, que é a Universidade do Chile jogava e deixava jogar. Isso mesmo. O Cerro é um time muito fechado. Não deixa é um time que, como é um time obediente taticamente, ele dá muito pouco espaço. Então, eu acho que o grande problema é esse, né? É isso mesmo, Dimara? E só para ficar claro, essa história do nervosismo do Cruzeiro, a gente não fala isso agora. A gente vem falando isso, todas as transmissões que eu fiz com o Everton na reta final do Cruzeiro no ano passado, no início desse ano, a gente falava de um certo nervosismo, que a gente nem sabe por que o Cruzeiro tem, porque ele é superior. E é muito superior aos seus adversários, e é verdade, é o time que tem mais ajustes, que tem mais possibilidades, e nessa Libertadores, se olhar, é o time que tem isso. Mas ele fica nervoso em alguns momentos que você não entende por quê, né? Qual é o motivo dessa história. Mas quando ele enfrenta, e principalmente, por que o Arce ganha como o melhor? Porque o Arce é o time. O time é o Arce, é em cima daquilo que ele pensa. E o Arce falou lá hoje, nós estamos acreditando na classificação. A classificação é nossa. Nós não vamos perder isso diante da nossa torcida. Mas ele tem que acreditar. Mas eu entendo o que o Arce está dizendo, mas ele tem uma relação. Peraí, eu tô falando acho que tem uma relação com o Olímpia do ano passado. E a imposição dele? Mas não tem como. O Paraguai tem essa característica. Mas eu estou falando de uma imposição. Eu estou te falando de liderança dele do grupo. Eu estou falando que o grupo é a cara dele, porque ele é um treinador que chega para o grupo e fala assim, vocês tecnicamente, vocês realmente não são superiores ao Cruzeiro. Mas eu estou aqui é a minha responsabilidade e nós vamos conseguir. Isso é um tipo de situação que você enfrenta na Libertadores. Só que tem o seguinte, se ontem a gente viu uma série de situações que mostraram isso, Libertadores, tem a superação, o melhor não vence e tal, nem sempre é desse jeito. A técnica também tem que superar. Mas você sabe o que eu acredito também com o Marcelo? A força tem que superar. E os líderes do Cruzeiro acredito que o Cruzeiro tem que ter possa falado fazer também, isso. Somos melhores tecnicamente, mas isso não é suficiente. Vocês têm que colocar a alma. E eu vejo o Cruzeiro, por tudo que os jogadores têm falado, pela postura deles, que esse algo a mais vai aparecer nesse jogo. Por isso que eu falo, o empate não foi ruim. O Cruzeiro talvez chegar lá com a vantagem e vamos administrar, vamos segurar, a gente tem um resultado favorável. Os caras vão pra cima. Por isso que o futebol é extraordinário, né? A gente fica falando aqui de uma coisa que a gente acha que vai acontecer e amanhã... não dá nada disso. O Bahia toma a situação do Real e do Bahia prova isso. Cadu, guarda o que você ia falar. Claro. Mas, por favor, não esqueça. Não vou esquecer. Vou chamar o Luciano Dias. Agora é um momento muito importante do programa, né? Onde ele aparece, o nosso Mr. Band, é a nossa referência, é o nosso galã, é o cara que chega e dá o recado, conhecido nas ruas de Belo Horizonte, da região metropolitana do estado, do Brasil, como Mr. Band. Um abraço, Luciano, com mais informações sobre o Cruzeiro. A Maiara pira, Luciano. Boa tarde, Everton. Boa tarde aos amigos ligados nos donos da bola. Falar o quê, né, Everton? Tá falando. Everton, o seguinte, pressão... Aquela piadinha sua ontem foi ordinária demais. Everton. Quando você falou que o Bahia caiu na Real. Foi a pior que você já inventou. Não, foi boa. Qual que é a outra que você falou ali na redação agora sobre o Bale? Não, foi o Luigi Reis, produtor. O que ele falou? Manda umas piadas complicadas aí. Melhor nem soltar, que senão o pessoal vai trocar de canal. Eu gostaria. A do Bale, por gentileza. Que o Real deu um Bale no Bahia ontem? E tem outro jogador. Isso é piada?
Eles são não foi assim. piada, isso foi ridículo. Você não está entendendo. Fala do Cruzeiro, Luciano. Melhor falar do Cruzeiro. O Cruzeiro pressionado mais uma vez na Libertadores. A primeira fase foi assim, as oitavas não é diferente. Todos os ingressos vendidos antecipadamente lá no estádio General Pablo Rojas, vai ficar lotado. Estrutura do estádio precária, mas o Cruzeiro encontrou lá na Bolívia estrutura precária, também encontrou lá no Uruguai. É normal para o Cruzeiro nessa Libertadores. O técnico Marcelo Oliveira tem uma dúvida, Dagoberto, recuperado de uma lesão na coxa direita, mas está bem fisicamente. Pode começar no banco de reservas. Aí o William, que é praticamente um titular do Cruzeiro, jogou 21 das 24 partidas, sendo 12 como titular, deve entrar jogando. O time é praticamente o mesmo, que é o considerado titular, o time que enfrentou o São Paulo no último fim de semana. Fábio, Ceará, Bruno Rodrigo, Dedé e Samúdio. O meio-campo com Henrique, Lucas Silva, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart. Aí na frente, o William ou o Dagoberto. Eu acho que vai o William, palpite. E na frente, o Júlio Batista. O goleiro Fábio, Everton, completa 557 jogos. Ele vai se igualar ao goleiro Raul, como o que mais vestiu a camisa cruzeirense. A partida é decisiva e também é muito especial para o goleiro. Ele fala com a gente agora. Todos os jogos são importantes, né? Eu acho que a construção desse número expressivo aí, todos os jogos que eu tive a oportunidade de entrar foram importantes, porque geralmente os jogos que você dá menos importância é os jogos mais difíceis, onde você é surpreendido e onde você aprende com os erros. Então, na minha trajetória dentro do Cruzeiro, isso aí foi importante. Todos os jogos acho que foram fundamentais para o meu crescimento profissional e pessoal. Tá aí o Fábio, ídolo da torcida cruzeirense. Teve a passagem em 2000, voltou em 2005 e está até hoje. Ele que não gosta de ficar de fora das partidas, no Campeonato Mineiro mesmo ficou de fora de poucas partidas. Agora vamos falar do Cerro Porteño, equipe muito bem armada pelo Arce, que conhece muito de futebol e jogava muito também. A equipe vai ser praticamente a mesma que enfrentou o Cruzeiro na semana passada no Mineirão, aquela retranca muito bem armada pelo treinador. Inclusive, no último fim de semana, contra o General Dias pelo Campeonato Paraguaio, ele poupou os jogadores pensando nessa decisão de hoje. É uma equipe perigosa, tem uma defesa bem armada, um ataque rápido, tem o Romero no ataque, o próprio Guiza, que foi campeão pela Eurocopa com a camisa espanhola em 2008, um jogador experiente, catimba. Tudo pode se esperar do jogo de hoje. Inclusive, o vencedor, Everton, das oitavas de final, uma curiosidade, vai embolsar $650 mil se passar para as quartas de final. Jogão, vamos ver se o Cruzeiro consegue passar para as quartas aí, né? Din-din no bolso e classificação. Isso é importante. Agora você trouxe, destacando aí essa situação do Fábio, né? É impressionante. O Fábio está há cerca de 10 anos no Cruzeiro e só a partir do ano passado, depois da conquista do título brasileiro, é que eu acho que ele se tornou unanimidade. Muita gente ainda questionava o Fábio, mas acho que agora não fica dúvida. Pelo título, pelo que fez nesse tempo todo e agora pelos recordes sendo batidos também, né, Lu? Exatamente. Para muitos, o Fábio não tinha um título de expressão com a camisa do Cruzeiro como titular. Com a camisa do Cruzeiro, ano passado veio a confirmação com o Campeonato Brasileiro e hoje tem essa partida especial para ele, que pode ficar muito mais especial contra o Cerro Porteño, o Cerro que venceu todos os 3 jogos na primeira fase da Libertadores, Everton. Obrigado, Lu. Grande abraço para você. Grande abraço. Viva a Maiara, sua futura esposa. Olha aqui, obrigado, um beijo para você. Olha aqui, o Cadu. A gente viu o Fábio falando ali, o Lu trazendo essas informações, jogadores do Cerro poupados e não sei o que e tal. E é bom a gente destacar também que o estádio estará completamente lotado, está chovendo muito, né? Olha aí o estádio, ó, como é que fica a torcida em cima. Está chovendo muito lá, a temperatura também não está muito alta e tal, ou seja, a pressão, Cadu, vai realmente acontecer, vai ser muito forte. E eles quiseram aproveita para falar aquilo que você queria falar. Claro, eu não esqueci, não. Eles optaram nesse caldeirão em detrimento do Defensores del Chaco, que já é considerado um caldeirão para muita gente, mas é um estádio mais amplo, 40 mil pessoas. Esse aí cabe em torno de 20 mil, completamente lotado, e é aquele típico caldeirão de Libertadores, em todos os sentidos. Estrutura longe da ideal, torcida muito próxima do campo, mas faz parte da Libertadores, isso todo mundo sabe. O que eu ia dizer
é que ontem eu até comentei que o Cruzeiro tem um histórico impressionante contra o Cerro no Paraguai. 4 vitórias e 1 empate. Acho que eu normalmente não sou muito, não levo muito em conta esse histórico, porque são times completamente diferentes que entram em campo. O Cruzeiro é outro e o Cerro é outro, então não vale muito a não ser como curiosidade. Só que, nesse caso, o Marcelo pode até usar para os jogadores o seguinte aspecto. O Cruzeiro venceu lá com Caldeirão, com pressão, com times piores do que o atual. Aí o pessoal pode falar, pô, mas o Cerro também mudou, mas não interessa, mas nesse aspecto. Era pegar, exatamente, o Cruzeiro já venceu ali com uma diferença menor tecnicamente, né? Então o Marcelo pode usar isso no vestiário. Olha, o aspecto Caldeirão, a mística, a pressão, já foi superada pelo próprio Cruzeiro com times inferiores tecnicamente. Porque vocês, que são bem melhores do que o Cerro, não podem vencer aqui dentro. Acho que é um argumento que o Marcelo pode usar ali com os seus jogadores. E tira até aquela questão da rivalidade. Porque tem time sul-americano que você fala assim, naturalmente o Cruzeiro é rival. Né? Em termos de todas as Libertadores, Supercopas e tudo que o Cruzeiro disputou em termos sul-americanos. Não é o caso do Cerro. Então não existe isso. A torcida pesa, ela pega no pé, ela está em cima, ela faz pressão, como fazem quase todas as torcidas sul-americanas. Então isso é normal, isso é o cotidiano, mas não existe uma rivalidade de Cruzeiro com o Cerro. Então, nesse ponto, é um jogo mais leve. Mas é um jogo que, principalmente, o que o Cruzeiro precisa ter consciência é a superioridade técnica que ele tem. E entrar impondo essa superioridade. E você falava, Felipe Junqueira, o Brasil gostaria que se avaliasse aqui. Eu tenho que dar os créditos, né? Tem um cara que dirige aqui, então quando ele solta a informação, a gente tem que falar que foi ele. Ele está dizendo aqui que o Cruzeiro era amplamente favorito contra o Flamengo na Copa do Brasil e não foi. Então que isso também pode servir, não é, de referência para o Cruzeiro hoje. Pegou um Maracanã lotado, um Flamengo realmente, tecnicamente, bem inferior, e foi lá e ficou pela Copa do Brasil. Mas eu entendo ali naquelas circunstâncias que o Felipe está lembrando, para mim o Cruzeiro ali tinha priorizado o brasileiro e quando ele larga aquela Copa do Brasil, foi, de certa forma, a consolidação efetiva desse título brasileiro. Eu não tenho dúvida quanto a isso. O Cruzeiro traçou um plano, meu plano é ser campeão brasileiro. Mineirão, né? Não, errou no Mineirão, uma série de coisas, Eu mas acho a prioridade que o seria era mais aquilo que você mesmo já falou, de que o Cruzeiro chegou lá com resultado, entre aspas, né? O Cruzeiro jogou para segurar, ele não correu atrás. A maior diferença o que diferencia aquele jogo desse de hoje. Agora, ali para mim não dá para comparar, é uma situação diferente. Agora, o que eu queria dizer, eu estava ouvindo em rede nacional o Gilmar, que foi goleiro do Flamengo, e ele falou uma coisa que eu achei interessantíssima, porque você falou do Fábio. Ele virou e falou, meus 3 goleiros da seleção, o Vitor, o Fábio e o Diogo Alves, aquele que passou pelo Atlético. Sim, Diego Alves. E aí, ele citando esses 3 goleiros... mas é só você e ele que lembra do Diego Alves. Você é doido com o Diego Alves. Eu gosto muito dele, você sabe por quê? Ele é um goleiro que ele tem um posicionamento, o Cafunga. Eu adorava o Cafunga, era fã do Cafunga, ele sempre falava o seguinte. O Cafunga era assim, um ídolo, muito engraçado, um precursor, eu acho que de muito desse humor que a gente tem no futebol, ele com aquele mãozão, ele fala, o goleiro que fica pulando pra lá e pra cá. Não, ele sempre falava, o goleiro é aquele que não fica fazendo grandes defesas, pulando, elástico, fantástico. Tafarel tá bem posicionado, também. Tafarel. Então, o Diego, ele tem esse senso de posicionamento que para mim é acima da média. Eu achei legal o Gilmar falando isso, porque é aquilo que você disse, o reconhecimento ao Fábio. Fábio e Vitor, os dois melhores estão aqui. Os 3 que o Filipão tá levando, sendo o Vitor, tirando aí o Vitor por um momento, foi o Cavalieri. Para mim isso é engodo, não engula esses 3 goleiros aí, Júlio César, Diego Alves e Jefferson, não dá. Não, mas o Filipão vai levar o Júlio César, o Vitor e o Jefferson. Provavelmente vão ser os 3 dele. Eu, na verdade, trocaria só o Júlio César pelo Fábio. Eu não acho que ele está tão mal assim, não. O Vitor e o Jefferson são escolhas mais do que plausíveis. Ali, mas não é aquele cara da confiança. Mas a titularidade do Júlio que é o mais questionado. Tanto é que os principais goleiros do país se manifestaram nesse sentido essa semana. Pela lógica do Filipão tem que ser ouvido. Acho que pesa para o Filipão a questão da liderança, a questão de ser um goleiro que viveu tudo de uma Copa do Mundo. Tanto que ele já anunciou que o Júlio vai ser um dos 5 capitães. Ele fez isso em 2002. Sabe aquele negócio assim, meu filho, você perdeu a Copa passada, está na hora de, sei lá, dar seu recado e ganhar em casa para fechar sua carreira por cima. Você sabe, cara, não adianta falar que não tem influência, porque tem. Claro que tem.
discurso de técnico no vestiário tem influência. Numa convocação, no vestiário, pouco antes do jogo e tal, tem influência. Não estou dizendo que é assim, não vai resolver o problema. E até senão seria muito bom. Você pegava o Roberto Niachik, levava ele lá pro vestiário do Cruzeiro do Atlético. Na brasa, e vamos fazer e tal. Já contei aquela do treinador, né, que botava um pedaço de madeira e mandava o jogador dar um soco, assim. Aí um dia o jogador deu um soco e quebrou a mão, não pôde jogar. Então tem coisa que não funciona. Isso é o Leston Júnior? Não, esse é um outro. É o conselheiro do Palmeiras. Ainda bem que ninguém me encheu o saco. Não ia querer me processar. Olha, mas você tem muito líder no Cruzeiro. Dedé, Júlio Batista, o próprio Dagoberto. Eu entendo que esses caras, eles estão numa mobilização, porque é o jogo do ano do Cruzeiro. É o jogo mais importante. É o jogo que pode, sabe, mudar a história desse time pro bem ou pro mal. E o Cruzeiro passando, ele vai entrar muito mais forte daqui pra frente. Essa mobilização, ela é real. Tem um detalhe interessante nessa história do goleiro da seleção, aí voltando a Vitor, Fábio. Eu não levaria o Júlio César, mas tem um detalhe que a gente tem que pelo menos compreender o Filipão. Ele cometeu um erro, na minha visão, ao chamar o Júlio César para a Copa das Confederações e para os amistosos que antecederam essa competição. Só que a partir do momento em que chamou, o cara foi bem. Então, quer dizer, ele foi bem na seleção. Ele, em termos de clube, ele não vive um bom momento, só que ele pegou pênalti contra o Uruguai. Então, quer dizer, como é que você fica? Não deveria ter dado a oportunidade, porque ele não estava jogando em clube. Só que deu e o cara foi bem. Então, isso é no mínimo compreensível. Está passando assim pela cabeça do Filipão, né? Porque cobrava-se do Parreira de ser um cara extremamente pragmático e tal. O Filipão tem um pouco disso, né? Tem as convicções, não abre mão. Teimoso, às vezes. Às vezes até muito teimoso, mas tem muita razão no que você falou. Ele foi muito bem, ele passa a ser... Por mais que todo mundo questione, quando a seleção entra em campo, ninguém desconfia dele. Você está entendendo como é que é o negócio? Ninguém desconfia quando ele está em campo. Do Júlio César. Eu lembro a Copa anterior, eu fico desconfiado. Não, mas pois mas hoje, eu tô dizendo, na Copa das Confederações, ele foi uma série de questões. Mas olha aqui, falando em Júlio César, né? Falando em Fábio, em Vitor, em Jefferson, os bombons acabam, as roupas rasgam, as flores murcham. Mas só fica feliz quando a família inteira é protegida por isso. A mãe só fica feliz. Eu li errado, eu sou um cavalo, obrigado. Então é o seguinte, só fica feliz quando a família está toda protegida. A nossa mãe é assim, a minha está lá em cima, está feliz também. Então é o seguinte, o melhor presente, presta atenção, Júnior Brasil, o melhor presente é o plano de medicina familiar da All Saúde. Melhor presente para sua mamãe, que inclui ampla cobertura ambulatorial, com exames e consultas em todas as especialidades. Se precisar em caso de urgência e emergência, a All Saúde tem um posto de pronto atendimento exclusivo para associado. Fica pertinho da Praça da Estação, atende de domingo a domingo, amigo. E tem mais. Porque na All Saúde o pacote é completo, preste atenção, com assistência médica e odontológica, inclui diagnóstico, obturação, prevenção e até tratamento de canal. É verdade. Pensa só na tranquilidade da sua mãe, ela sabendo que toda a família está protegida. Isso tem preço, tem desse tamaninho, preste atenção, só na All Saúde você paga R$ 149,90 para casal e filhos solteiros menores de 29 anos. Casal e filhos solteiros menores de 29 anos. Então, tá esperando o quê? Ligue 3279-7000, um grande presente, hein? 3279-7000. Hoje o cara tem celular, mas não quer ter um plano de saúde, pelo amor de Deus, né? Então, assim, agende uma visita de um consultor, são muitas as ligações. Então, quando você ligar, o pessoal vai anotar o seu telefone, vai retornar para marcar uma visita, sem compromisso. Ligue aí, 3279-7000, 3279-7000, All Saúde. Antes da gente sair para o break, eu queria agradecer o pessoal da Faculdade Estácio de Sá, não é isso? O pessoal está com a gente aqui, acompanhando o programa, muito obrigado pela vinda. E a você de casa aí pela grande audiência, estamos arrebentando hoje. A gente vai para hoje não, todo dia, a gente vai para o intervalo rapidinho, 2 minutos só, e a gente volta aqui com os donos da bola até as 2. Até já.